Porque essa é a esperança do crente, né? Se contar lá um dia lá com Jesus. Eu convido os irmãos a abrir vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Amém? A sunamita e seu filho. Glória a Deus. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no qual, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me a um dos moços e a uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não disse eu? Não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, e toma o meu bordão na tua mão, e vai.
se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Amém? Senhor Jesus, nosso Deus, eu vou pegar a tua palavra, Senhor Jesus. Eu peço a ti tão somente, Deus amado, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Senhor Jesus, que não seja eu, que não venha nada de mim para a tua igreja, Pai, mas que venha do Senhor para cada um de nós. Senhor, eu apenas vou profetizar a tua palavra. Usa meus lábios, ó Deus amado. Perdoa pelos meus pecados. Senhor, que nada, Senhor Jesus, venha impedir, ó Deus amado, que o Senhor venha falar à tua igreja através da minha vida. Que não haja impedimento, Deus amado. Que o Senhor tenha liberdade, no nome de Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu estava meditando nesse texto hoje, e vendo a respeito dessa mulher sunamita. Essa mulher, certamente, ela era uma mulher que ela temia a Deus. Uma mulher que cria no Senhor. Uma mulher que eu acredito que deva ter tido talvez algumas decepções. Se fosse no dia de hoje, eu diria que essa mulher se decepcionou com os crentes, se decepcionou com as pessoas, e talvez, se fosse no dia de hoje, poderia estar fora da comunhão com a igreja do Senhor, porque os homens decepcionaram, e afastou da caminhada, e deixou o caminho. Mas a palavra do Senhor diz que certa vez ela reteve um profeta. A Bíblia chama de homem de Deus. O homem de Deus, esse termo homem de Deus, ele é usado para se referir aos profetas. Amém? Os profetas, eles eram chamados de homens de Deus. E ela o reteve para estar na tua casa. Só lembrando, irmãos, que os profetas no Velho Testamento, eles eram o mediador entre Deus e o homem. O Senhor, ele não falava diretamente com qualquer pessoa. Ele falava através do profeta. Então, se o Senhor quisesse falar comigo, o profeta vinha e falava comigo. O Senhor, no Velho Testamento, o Senhor, ele falava com alguns reis que temiam a Deus, com sacerdotes e profetas. Eliseu era um profeta. E ela viu Eliseu. E ela viu em Eliseu que se tratava de um homem de Deus. Um homem de Deus, um homem verdadeiramente que tinha as características de um homem de Deus. Certamente que Eliseu, ele tinha falhas. Ele tinha falhas como nós temos falhas. Mas o fato de nós termos falhas não justifique que nós venhamos viver de qualquer maneira. Nós temos que ter uma conduta como cristão. E logicamente, se ela trouxesse para a casa dela
aquele a quem Deus falava diretamente com ele, era como se ela trouxesse para a casa dela o próprio Senhor Deus, o próprio Senhor. Hoje nós temos a liberdade de entrar no nosso quarto, de ajoelharmos na nossa cama, e nós nos dirigirmos ao Senhor Jesus, e nós clamarmos por Ele, chamarmos por Ele, e Ele vem ao nosso auxílio, ao nosso socorro. O Senhor é só eu invocar, é só eu chamar, que Ele vem. Qualquer um de nós tem essa liberdade de clamar ao Senhor Jesus. Essa mulher trazendo o profeta para a casa dela, ali era como o próprio Deus estivesse ali. E ela então, ela coloca uma situação, porque toda vez que o profeta passava por aquela região, por Sunem, ele ia dirigir na casa dela, porque ela iria recebê-lo bem. Eu fico muitas vezes imaginando isso. O Senhor Jesus, quando nós tratamos o Senhor Jesus bem, né, quando nós agradamos o Senhor Jesus. Eu conversava com o pastor hoje, e a gente falava sobre isso, de tratar o Senhor Jesus bem, com reverência, reverenciá-lo, não com hipocrisia, não com a máscara, porque muitas vezes é fácil, nós somos pecadores. Agora, muitas vezes é fácil a gente manter a máscara, manter aquela aparência, né? As pessoas olham para nós, olha, perfeito aquele ali, mas muitas vezes a gente engana os homens, mas nós não enganamos a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele olha por dentro, Ele conhece a cada um de nós por dentro. Essa mulher, ela queria a presença do Senhor. Eu quero a presença de Deus. Esse pastor que eu conversava com ele hoje, a gente falava isso. Eu não quero uma vida cristã, mais ou menos. Eu não quero uma vida cristã de vir à igreja, de pregar na igreja, e parece que é a mesma coisa. Eu quero mais do Senhor. Eu não sei quanto dos irmãos querem mais de Deus. Quero uma comunhão com o Senhor, uma comunhão íntima, de poder falar com o Senhor, de poder fechar os olhos e sentir a presença de Deus. Às vezes a gente na caminhada, a gente fala assim, olha, houve momento na minha vida, parece que eu fui melhor na intimidade com o Senhor. Parece que eu clamava ao Senhor, Ele respondia. Irmãos, teve um momento na minha vida, e parece que os momentos mais difíceis da minha vida foram os momentos onde a comunhão, a presença de Deus era mais notória. Interessante isso. Parece que no momento de deserto, aquele momento de vale, parece que é o momento que o Senhor mais fala com a gente. Muitas vezes eu me lembro de estar na rua saindo, que eu não tinha carro, eu andava com uma bolsa, com meus documentos, e eu andava muito a pé, e eu ia em determinados lugares, mas eu ia orando, e muitas vezes orando, falando em línguas, muitas vezes chorando no meio da rua, irmão, chorando, falando com Deus. Meus olhos não precisavam ver o Senhor Jesus, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é Espírito, mas eu sentia a presença dEle, eu sabia que Ele estava ali do meu lado. Por isso que muitas vezes eu estava em lágrimas, muitas vezes eu passava assim, eu me lembro de uma mulher que passou por mim, ela me encarou. Por quê? Porque eu estava em lágrimas naquele dia, chorando, falando com o meu Senhor Jesus. Mas parece que durante a caminhada a gente vai perdendo isso. Parece que durante a caminhada a gente vai deixando, a gente vai voltando a uma coisa, a uma normalidade, vai se tornando normal a vida cristã, e a gente vai perdendo essa comunhão com o Senhor Jesus. Parece que se torna somente religiosidade. A gente vem na igreja, a gente canta, mas a gente muitas vezes não vê uma lágrima descer dos olhos. Às vezes uma coisa que me incomoda muito, tem me incomodado muito, porque em outro momento eu louvava chorando, e hoje muitas vezes as lágrimas não descem dos meus olhos. Eu falo, Senhor, as coisas estão se tornando tão natural para mim, que as lágrimas não descem mais dos meus olhos. Eu não tenho sentido talvez a tua presença como em outro momento, Senhor. Isso incomoda muito, irmãos. Não aceite uma vida qualquer, não aceite uma vida morna, uma vida sem a presença do Senhor. Busque ao Senhor. Às vezes a gente quer algo de Deus, mas a gente não faz nada para ter essa comunhão plena.
a gente não faz nada. Às vezes a gente acomoda, a gente não ora, a gente não busca. Eu glorifico muito a Deus, irmão. Nessa semana de oração, vários irmãos passando a mensagem: ó pastor, em outras palavras, estou aqui, estou orando aqui. Era 4 e faltava 5 para 5, irmãos passando mensagem. Eu estava ali ajoelhado, eu chegava a mensagem, falei: vou responder para o irmão, para falar que nós estamos aqui orando. E a gente está buscando o Senhor. E a gente sente a diferença, irmão. Você começa a orar, você começa a ter uma comunhão com Deus, você sente a diferença. Você sente a presença de Deus. O problema de muita gente que anda frio, desanimado, é porque não busca a Deus, não tem santidade, não tem retidão. Irmão, essa mulher, ela queria a Deus, e ela sabia que o profeta era a boca de Deus na vida dela ali. O profeta era a boca do Senhor na vida dela. Então quando ela faz algo para o profeta, é como se ela estivesse fazendo algo para o próprio Deus. E eu pergunto para a igreja: o que você tem feito para o Senhor? O que você tem feito para o Senhor Jesus? Você tem feito alguma coisa? Nós temos feito alguma coisa? Quanto tempo nós oramos? Será que a gente é daqueles que ora 3 segundos quando senta na cama e fala: Senhor, obrigado pelo dia, e vai dormir? Ou será que nós temos o hábito de estar buscando, clamando pela presença dEle? Irmãos, essa mulher, ela fez algo. Eu vou fazer algo por esse homem. Eu quero a presença dEle aqui. Ele é diferente. Ele não é talvez como muitos que passaram por aqui, e eu acreditei, eu me enganei, aquilo que eu esperava não aconteceu. Eu olhei para aquele homem, eu achava que era perfeito, mas eram homens indignos. Mas esse aqui é diferente. E ela faz algo para ele. E aí, irmãos, ela não se contenta com isso. A Bíblia diz assim que ela não contente para os momentos que ele passava ali apenas para comer, agora ela quer mais. E é isso a vida cristã. Você lembra do primeiro amor? A gente usa esse termo primeiro amor, né? Lá quando o Senhor fala ao anjo da igreja de Éfeso, o Senhor faz uma advertência. Olha lá em Apocalipse para os irmãos verem. A gente entende o primeiro amor aqui. A gente fala do primeiro amor. A Bíblia fala assim em Apocalipse capítulo 2. O Senhor falando ao anjo da igreja de Éfeso, tá? Ele diz assim, o Senhor Jesus falando: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O Senhor Jesus fala assim: eu sei as tuas obras. Irmão Hélio, o Senhor Jesus fala assim: eu sei as tuas obras. Maria, o Senhor Jesus fala: eu sei as tuas obras. Emiliano, o Senhor Jesus fala: eu sei as tuas obras. Eu conheço vocês por dentro. Eu sei quem é cada um daqui. Ele sabe as nossas obras, Ele nos conhece por dentro. Ele diz assim também: o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O teu primeiro amor. Logicamente que o primeiro amor que fala aqui é exatamente essa comunhão plena com o Senhor Jesus. Às vezes a gente está na igreja, às vezes a gente tem a comunhão com o Senhor, mas muitas vezes a gente perde o foco, porque a razão de nós estarmos aqui não é nenhum outro senão glorificar o nome de Jesus. É Ele a razão de estarmos aqui. Nós viemos aqui para adorá-lo, nós viemos aqui para bendizer o nome dEle, para exaltá-lo. É Jesus que é adorado aqui. Por isso nós estamos aqui. Mas quando a gente fala também de primeiro amor, a gente muitas vezes subentende aquele primeiro momento daquela comunhão plena com o Senhor Jesus, quando nós o conhecemos. Você lembra do teu primeiro amor? Você lembra, Luci, do primeiro amor? Quando você entrava, você estava chorando em lágrimas. Você falava: eu quero Jesus, eu não quero mais nada nessa vida.
a tua vida se resumia a Cristo. Você olhava para as coisas e nada te tirava do foco, porque você queria Jesus. Mas aí os anos vêm passando e as coisas vão se tornando naturais. A gente vai deixando de buscar, a gente para de adorar o Senhor, a gente deixa de orar, a gente acha já que não é mais importante ler a palavra, e a gente vai vivendo num nível muito baixo. Às vezes a gente vai esfriando, alguns voltam atrás, alguns retornam porque não querem o Senhor Jesus, irmão. E às vezes a pessoa até morre espiritualmente, abandona a caminhada. Mas nós não podemos deixar aquele primeiro amor. No dia que eu conheci o Senhor Jesus, eu vou dizer uma coisa para a igreja. Eu louvo a Deus. Uma coisa que sempre me incomodou, eu vendo irmãos que começaram a caminhada e que tinham muito tempo de evangelho, irmãos que chegaram aos 70, 80 anos na caminhada, pessoas que estavam na frente da obra. Eu olhava para essas pessoas e observavam que ela já não tinha mais aquele ânimo de buscar ao Senhor. De chegar o pastor, ele chegava depois do louvor. Por quê? Porque ele não compreendia, ele deixou de compreender que nós nos reunimos aqui não é simplesmente para cantar, mas é para adorar o Senhor. Não é simplesmente música, mas é adoração. Então quando o pastor, ele chega depois do louvor, quer dizer que ele perdeu a noção de que o louvor é para Deus, e quando nós nos reunimos, é para louvar o Senhor. Por isso que há uma necessidade de uma vida santa, de uma vida reta, uma vida de oração. Nós passamos a semana toda, e chega no domingo, nós vamos adorar o Senhor Jesus. Às vezes a gente fala, pastor, não sinto nada. Mas por que nós não sentimos nada? Não sentimos nada muitas vezes porque nós, irmão, não buscamos a Deus. Porque muitas vezes nossos lábios não são lábios de bênção. Muitas vezes nós falamos aquilo que não convém. Muitas vezes nossos lábios são usados para a imoralidade, para falar o que não convém. E muitas vezes nós usamos nossos lábios para xingar, para usar palavras de baixo calão. E nós queremos usar os mesmos lábios para falar a Deus. Como que Deus pode receber? A Bíblia diz lá em Tiago que de uma mina não pode brotar água doce e água salgada. Como que eu quero que o Senhor fale comigo se meus lábios são impuros, irmão? Eu uso meus lábios para a imoralidade, para falar aquilo que não convém, e eu quero que Deus ouça a minha oração. Não tem sentido. E aí muitas vezes não acontece nada. Eu sempre falo, a gente observa muitas vezes o crente que é derrotado na oração. Por que é derrotado na oração? Porque, irmão, porque falta santidade, porque falta retidão, irmão, falta comunhão com Deus. Se não tiver santidade, irmão, nós não veremos a Deus. Se não tiver santidade, nós não iremos contemplar a presença do Senhor. Eu quero mais de Deus, então eu tenho que pagar um preço. Se tem algo na minha vida que me afasta do Senhor, irmão, tira. Olha o nível que o Senhor Jesus, ele usa. Se teus olhos te levar a pecar, arranca os teus olhos. Ele não está falando isso literalmente, logicamente que não é literal, mas o que ele está dizendo, o nível, a profundidade de nós tirarmos aquilo que nos afasta de Deus. Tira aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que tem impedido o Senhor de operar na tua vida, irmão. O Senhor quer derramar bênção sobre nós, o Senhor quer derramar a presença dEle sobre nós. Homens que tomaram a decisão de abrir mão das suas vontades, de abrir mão dos seus interesses e depositaram a sua vontade no Senhor Jesus. Esses homens experimentaram o melhor de Deus. Olha Moisés contemplou a glória de Deus quando estava no Monte Horebe. A glória de Deus foi tão forte sobre a vida dele que o rosto dele brilhava, de maneira tal que ele teve que colocar um lenço, um véu no rosto. Tamanho era o brilho da glória de Deus na vida dele. E muitas vezes nós queremos a glória de Deus, mas nós não estamos dispostos a fazer nada para o Senhor. Essa mulher aqui, ela fala assim, olha, no primeiro momento eu ofereci um café,
ofereci o pão para o profeta, mas agora eu não quero somente que ele fique aqui, quando ele passar aqui em Sunem, que ele venha na minha casa. Eu quero que ele esteja na minha casa, que quando ele passar aqui, ele possa dormir, ele possa repousar. E aí a palavra diz que ela conversa com o marido e ela vai construir um pequeno quarto junto ao muro. E ali lhe pôs uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E a dizer que vindo ele a nós, para ali se retirará. Então ela vai fazer exatamente isso. Um cômodo, como seria um cômodo para o próprio Deus. Logicamente, irmãos, que nós não temos um cômodo para o nosso Deus. A nossa vida é o templo do Espírito Santo. A nossa vida é o templo do Espírito Santo de Deus. A tua vida, ou ela é ocupada pelo Senhor Jesus, ou ela não é ocupada, irmão. Não existe uma vida mais ou menos ocupada pelo Senhor. Não existe. Eu sou mais ou menos cristão. Eu sou cristão quando eu estou na igreja. Não, irmão. Ou você é ou não é do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus não te governa, não guia a tua vida, alguém vai estar guiando a tua vida. Vamos dar uma olhada na palavra do Senhor em Efésios capítulo 2. Só para nós vermos se isso que eu estou falando aqui, se tem fundamento na palavra de Deus. Efésios capítulo 2. Amém? Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, irmãos, se Jesus ele não habita em você, se o Senhor Jesus ele não guia teus passos, irmão, a palavra de Deus aqui é clara. Alguém está governando a tua vida, alguém está dirigindo a tua vida, irmão. E nós temos que olhar para o Senhor e tirar aquilo que não provém de Deus, tirar aquilo que não agrada o Senhor. Essa mulher então ela faz, eu quero fazer algo mais para o Senhor, eu quero fazer algo mais. Senhor, eu preciso voltar a jejuar. Irmãos, nós jejuamos na sexta-feira. Vamos introduzir na igreja a prática do jejum. A igreja tem que voltar a jejuar. Temos que ter a prática. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, que nós chamamos de igreja primitiva, essa igreja, eles tinham a prática do jejum na quarta e na sexta-feira. Essa igreja jejuava 2 vezes por semana, 2 vezes na semana. Ela tinha essa prática. E nós, irmãos, quanto tempo que nós não jejuamos, não buscamos ao Senhor, queremos glória, queremos poder, queremos autoridade, nós não jejuamos, não buscamos, não temos tempo para orar, para buscar o Senhor Jesus. Temos que fazer algo para Deus. Faça algo, Senhor, eu vou fazer tal coisa. Senhor, eu vou orar durante 21 dias, Senhor. Eu vou levantar as madrugadas e vou te clamar, porque eu quero te conhecer. Eu não estou em busca de ouro, eu não quero a prata, eu não quero as coisas desse mundo, mas eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer não apenas de ouvir falar. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero estar na tua presença. A palavra diz assim: batei, batei, abrir-se-vos-á, buscai e o acharás, quando buscardes de todo o coração. A gente tem que bater, a gente tem que avançar. Quer Deus, irmão? Quer Jesus na tua vida? Quer conhecer, quer entrar no lugar santíssimo? Você quer estar na glória de Deus, na presença do Senhor? Então tem que pagar o preço. Agora não paga o preço, não muda, não há transformação. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5 que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem que haver mudança nas nossas vidas, tem que haver mudança, tem que haver transformação.
para que eu possa conhecer a glória do Senhor. O sumo sacerdote, lá no Velho Testamento, ele tinha na cabeça uma mitra. Uma mitra é um chapéu. Geralmente os líderes da igreja católica, aquele pessoal, eles colocam aquele chapéuzão grande, que lá chama-se mitra. No Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele tinha uma mitra na cabeça. E naquela mitra estava escrito uma frase: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Irmãos, aquele homem, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele atravessava o véu. O véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava a arca da aliança, a representação da presença de Deus. Irmão, diz a palavra que lá no lugar santíssimo havia uma fumaça. Aquela fumaça estava ali, o próprio Deus estava ali. Esse homem, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele atravessava aquele véu e ele estava na presença do próprio Deus, irmão. E ali ele levava o sacrifício, ele espargia o sangue ali em cima da arca. Ele derramava ali, oferecendo a Deus pelo perdão do pecado do povo de Israel. Santidade ao Senhor. Nós precisamos de santidade. Se não houver santidade, irmão, eu vou dizer, é perca de tempo. É por perca de tempo. Não vê a glória de Deus, não vê a glória do Senhor. Então essa mulher vai fazer uma casa, um quarto para o profeta. Eu não me contento com pouco, eu quero mais do Senhor, eu quero mais. Eu passei um ano, quando eu vim para Jesus, eu passei um ano orando e eu falava: Senhor, eu quero orar em línguas, Senhor, eu quero orar em línguas, ó Deus amado. Um ano, irmão, orando, pedindo ao Senhor o dom de línguas, porque eu queria orar em línguas. Hoje a gente não vê os irmãos muitas vezes orando: Senhor, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero orar em línguas estranhas. Você sabe por que nós temos que orar em línguas estranhas, irmão? Você sabe por quê? Olha em 1 Coríntios capítulo 14. Olha por que nós temos que orar em línguas estranhas. Isso é um dom que o Senhor tem para nós, para a igreja. Sabe por que nós temos que orar em línguas estranhas? A gente precisa pedir. Olha 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 13. Eu vou ler a partir do 12. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do 12. Assim também vós, esperar os irmãos acharem. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 12. Olha o que está escrito. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito, ele ora bem, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, quando eu oro em línguas estranhas, muitas vezes eu não sei o que eu estou falando, mas o meu espírito, ele ora bem, irmão Edson. Ele ora bem, muitas vezes falando: Senhor, olha, Senhor, o Helder está dessa maneira. Senhor, restaura o Helder nessa área. Senhor, purifica o Helder, purifica o João. Senhor, purifica o Edson, purifica o Nelson. Muda ele, Senhor. A gente ora bem, o nosso espírito ora bem. Por isso que a gente tem que orar em línguas estranhas, irmão. Então a gente não pode se conformar, sabe, com uma vida muitas vezes medíocre, uma vida cristã, onde não tem poder, não tem autoridade, onde muitas vezes uma pessoa, ela é possessa por demônios, e os crentes, em vez de ir lá expulsar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele deu autoridade a nós, irmão. Mateus 10:1, Lucas 10 também,
deu autoridade a nós para expulsar demônios, para desfazer as obras do diabo. Autoridade a nós. Mas muitas vezes o demônio se manifesta na vida de uma pessoa, e os crentes que deveriam ir lá expulsar são os primeiros a correrem. Mas por que corre, irmão? Porque muitas vezes não tem uma vida reta, não tem uma vida de pecado. Aí Deus não pode operar. Então não se conforme com a mesmice, não se conforme. Helder, não se conforme. Natan, não se conforme. Jurami, não se conforme. Mateus, não se conforme. Osana, não se conforme. Busque mais, vamos buscar mais o Senhor. Há um preço a pagar, irmão. Há um preço a pagar, um preço de oração, um preço de santidade. Quando a gente fala para o Senhor: Senhor, eu vou mudar isso na minha vida, Senhor, eu vou mudar para Ti, ó Deus amado. O Senhor, Ele para te olhar, Ele para e Ele fala: ô meu filho, eu recebo, eu me agrado dessa tua decisão. E Deus vai operar, irmão. Essa mulher, ela fala: eu quero mais de Deus. Eu não quero simplesmente tê-lo aqui somente para tomar um café na minha casa. Eu quero que quando ele passar aqui, que ele hospede na minha casa, que ele fique na minha casa, que ele venha estar junto comigo. Irmãos, e quando a gente chama Jesus para nossas vidas, quando nós limpamos nossas vidas, quando nós tiramos o lixo moral, tudo aquilo que nos afasta de Deus, vai ter resultado, irmão, vai ter resultado. O homem de Deus, ele se incomoda e ele diz para aquela mulher: chama essa sunamita. E chamando a sunamita, ela se pôs diante dele. No versículo 13 diz assim: porque ele dissera, diz-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que eu fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Ele, logicamente, o profeta, é um homem de Deus, ele era usado por Deus, mas aqui nesse momento, a intenção dele é de interceder junto ao rei, por aquela mulher. Ele queria interceder ao rei, ao chefe do exército, por aquela mulher. Ele falou: eu não preciso de nada, eu quero a tua presença. A presença do Senhor é o suficiente. Eu não quero nada. A gente não faz o evangelho porque a gente quer alguma coisa. Eu falo, quando eu estou falando com o meu Senhor Jesus, eu falo: Senhor, tu me conhece, tu sabes que o ouro e a prata não me seduzem, Senhor, mas eu quero a tua presença. Tira tudo aquilo que não provém, Pai. Faça de mim um homem segundo o teu coração. Tem pedido ao Senhor. Eu creio que muitos dos irmãos aqui têm pedido ao Senhor: Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Senhor, cumpre em mim o teu querer, Pai. Eu quero, Senhor Jesus, entrar no outro nível de comunhão para contigo. Você imaginou, irmão, você poder contemplar a presença do Senhor de uma maneira sobrenatural? De você contemplar o Senhor, de você se deleitar na presença de Deus. Essa mulher, ela não tinha necessidade de nada, como nós não temos necessidade. Mas nós temos necessidade de Jesus. Não é verdade, irmã Jane? Necessidade de Jesus. E aí, ele pergunta para Geazi. Então disse ele, o profeta: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Ela não tem filho. Veja só, irmão, num primeiro momento, o que ele vai apresentar é uma intercessão junto ao rei e ao chefe do exército. Mas agora, diante de uma situação aonde há necessidade da intervenção do Senhor, aí o profeta para. Por quê? Porque agora não é pela força, não é pela força do braço do homem. A Bíblia fala assim: maldito o homem que confia no homem. Esse maldito homem que confia no homem não é o maldito de você confiar na outra pessoa. Eu não tenho razão de duvidar dos irmãos aqui. Eu confio plenamente na minha esposa. Eu não sou maldito por isso. Eu confio nos irmãos, eu não sou maldito por isso, por confiar nos irmãos. Mas a partir do momento que eu confio na força do meu braço,
eu me torno maldito. Aí eu me torno maldito. Por quê? Porque nós dependemos do Senhor. Ele é a nossa coluna, Ele é a nossa fortaleza. É Ele que nos guarda. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor que nos está nos livrando, dando livramento. Quando o homem mau muitas vezes se levanta, o Senhor tem nos guardado. Quando a gente está em aflição, angustiado, a gente entra no nosso quarto e a gente clama: Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai lá e visita. Não é verdade, Karina? E Ele vai e Ele opera. Por quê, irmãos? Porque esse é o nosso Deus. Então quando o profeta ele vê, ele fala: agora o rei não pode dar um filho para ela. O chefe do exército não pode dar um filho para ela. Ela precisa de um milagre. Ela precisa da intervenção de Deus. Ela precisa da ação do Senhor. É como aquela situação quando a pessoa chega assim e fala: olha, agora só o Senhor, só Jesus, glória a Deus, só Jesus para resolver a situação. Aí o profeta manda chamá-la novamente. E ele diz assim: e disse ele: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Palavra profética, palavra profética. A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Por que ela falou isso, irmão? Certamente, quanta gente enganosa, quantas falsas pessoas no nosso meio, muitas vezes chegam e falam coisas e profetizam: Deus está falando isso para você, Deus mandou dizer isso, e você acreditou naquela palavra, e aquilo não se cumpriu, porque não era de Deus, porque era mentira. Alguém possuída pelo diabo, falando algo que Deus não mandou falar. E a Bíblia fala o seguinte: a Bíblia fala assim, que aquele que falar aquilo que Deus não mandou falar, a Bíblia diz que certamente morrerá. Se eu pudesse dar uma mensagem para os profetas, e principalmente esses que mentem, eu vou dizer: certamente para eles estarem mentindo, é porque eles já estão mortos. Eles estão mortos e certamente não irão se arrepender, porque estão falando algo, enganando as pessoas. Porque quando Deus fala, acontece. Quando o Senhor Deus, Ele diz que algo vai acontecer, quando é do Senhor, vai acontecer. Vai acontecer. Essa mulher deve ter tido muita decepção. Muitas vezes a gente tem decepção, irmão. Quantas vezes, quando a gente vem para a igreja, quando você propõe vir para a igreja, às vezes talvez se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, é uma batalha, é uma guerra. Por quê? Porque o diabo trabalha 24 horas contra você, tentando impedir de você estar na presença do Senhor. Muitas vezes ele manda, esse dia eu conversando com a irmã, e eu lembrando de situações, na hora de você sair, chega alguma visita na tua casa. Ou senão é como você está orando, eu ajoelho para orar, o telefone toca. Sempre dessa maneira, sempre um obstáculo para você estar na presença do Senhor. É uma luta, uma vida com Deus é luta. Por quê? Porque tem um inimigo invisível que trabalha 24 horas para te entristecer, para te angustiar, para tirar a tua paz, irmão, para tirar a tua comunhão para com Deus. E muitas vezes a gente está insensível a isso. É uma guerra espiritual, é uma batalha. Servir ao Senhor Jesus é uma luta, é uma vida de disciplina, de oração, de comunhão para com Deus. Ela fala: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E a Bíblia diz no versículo 17: e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. A palavra de Deus se cumpre. Mentira não se cumpre. Profeta que mente não vai se cumprir, irmãos. Agora eu digo para a igreja uma coisa: nós não dependemos de profetas. O véu rasgou, coloque na tua mente.
o véu rasgou, irmão. Se a Bíblia não tivesse dito que aquele véu tivesse rasgado, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, se o véu não tivesse rasgado, nós iríamos precisar de profetas, de homens de Deus, homens realmente escolhidos pelo Senhor, como Eliseus, Isaías, homens como Daniel. Nós iríamos precisar, mas o véu rasgou. Significa que agora nós temos livre acesso a Deus, livre acesso ao Senhor. Eu clamo por Ele, eu suplico por Ele, e Ele me ouve, irmão. Ele me ouve, Ele ouve você. Ele ouve você quando você clama. Quantas vezes você clamou ao Senhor, parece que nada tinha jeito, parece que estava tudo impossível, e você clamou ao Senhor e Deus veio com a resposta. Você é testemunha disso, você sabe. Você tem visto o Senhor cuidando de você, cuidando dos teus irmãos. No tempo determinado veio aquela criança. Eu fico imaginando aquela mulher, aquele pai. A Bíblia não diz o nome dela, a Bíblia não fala, fala que o marido já era idoso. E a alegria daquele homem de ter aquele filho, irmão. Porque filho dá uma alegria para a gente. E aqui veio aquela criança. Talvez aquele menino cresceu. Talvez aquele pai falava assim, agora eu vou ter alguém para me suceder nos meus negócios. Quando eu morrer, meu filho vai cuidar de tudo. Aquela mãe talvez pensasse assim, olha, quando meu marido partir, quando o Senhor Jesus, quando o Senhor o levar, agora eu vou ter alguém que vai cuidar de mim na minha velhice. Eu vou ter um filho. Mas de repente, parece que o improvável acontece. A Bíblia diz que aquele menino começa a ter uma dor de cabeça. Está junto com o pai, começa uma dor de cabeça. O pai chama o servo, manda leva lá para a mãe dele, o menino está com a dor de cabeça. E a Bíblia diz que leva para a mãe, e ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre seus joelhos até o meio-dia e morreu. Olha que situação. Uma coisa que impensável. Uma coisa impensável, irmão. É o que eu sempre falo, eu oro. Eu sempre falo para os irmãos, no meu modelo de oração, eu passo um tempo glorificando a Jesus, falando com Ele. Aí uma segunda parte da minha oração, primeiro eu oro pela minha esposa, para Deus abençoá-la, Deus dar vida longa a ela, que ela possa chegar à velhice, que ela possa ver os filhos de nossos filhos. Depois eu vou orar por cada um, pelo Douglas, Jéssica, Mateus, Natan, pelo Igor. Oro por cada um, intercedendo, Senhor, que eles tenham vida longa, Senhor. Eu peço para o meu Senhor Jesus que nossos filhos, que eles possam ver os filhos dos filhos, que possam chegar à velhice. É minha oração. Deveria ser a oração de nós pais, irmão. Oração de nós pais, pelos nossos filhos, intercedendo. Mas muitas vezes acontecem determinadas coisas que não era para acontecer. Que não era para acontecer. Situação como Jó. Irmãos, que nunca o Senhor venha permitir uma tragédia dessa nas nossas casas. Porque dói. Eu imagino que não tenha dor pior do que uma dor dessa aí, de perder um filho. Esse menino, talvez o sonho dessa família, o sonho dessa sunamita, o sonho desse pai, agora acabou, porque de repente o menino morreu. Mas essa mãe, essa sunamita, ela não vai falar para o pai. O que ela pega? Ela pega o menino e leva até o quarto que foi feito para o profeta, aquele lugar onde o homem de Deus ficava. E a Bíblia diz que ele é colocado naquela cama, e ela manda uma mensagem para o marido dela, para que mandasse um animal e um servo, porque ela iria até o profeta. O marido pergunta dela, mas não é sábado? Não é dia de festa? Ela falou, está tudo bem. Você imaginou o coração daquela mãe? Você imaginou o coração daquela mãe diante de uma situação como essa? Para falar, está tudo bem. Irmãos, muitas vezes, por menos, irmão, eu vejo o crente amaldiçoando, o crente xingando. Cadê Deus? Cadê Deus? Deus não existe. Não vale a pena servir ao Senhor. Irmãos, por menos, as pessoas abrem a boca e amaldiçoam o Senhor.
são crentes, mas esquece de Deus. Essa mulher não disse nada. Ela vai aonde? Eu vou naquele que pode resolver meu problema. Eu vou ali. A irmã Jane tem uma experiência disso aí, do médico, que o médico falou para ela que o irmão Giovanni ia ficar 1 ano de coma. 1 ano e meio, ó, não tem prazo. Vai embora para a tua casa. Talvez eu estou falando isso aqui, estou lembrando da irmã Jane aqui, seja mais ou menos isso. O médico não pode fazer nada. Eu vou a quem pode fazer. Eu vou àquele que tem o poder de tirar e de dar a vida. Eu vou diante daquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que pode parar o sol, aquele que para o tempo. Eu vou diante dele. E foi que essa mulher fez. Eu vou no profeta. A Bíblia diz que quando ela está indo, aonde que está o profeta? A Bíblia no versículo 25 diz que o profeta está no Monte Carmelo. Eu não sei se, pelo menos não me lembro, se tem alguma referência que fala que o profeta, ele morava no Monte Carmelo. Mas eu sei que muitos homens, eles iam para o monte para se retirar, para ter comunhão com Deus, um lugar isolado. Hoje muitas vezes a gente não vai no monte, porque eu posso vir para a igreja orar, posso orar no meu quarto, mas não tem problema ir para o monte também não. Se eu quiser ir para o monte orar, se é para buscar a Deus, amém, pode ir. Mas certamente, esse homem, o profeta, ele não devia estar naquele monte por acaso. Ele estava ali orando. Quando Moisés foi receber as tábuas da lei, ele passou 40 dias no Monte Horebe, em comunhão plena com Deus, em comunhão plena com o Senhor, na presença do Senhor, tendo o melhor de Deus, irmão. E aí, irmãos, lá de cima o profeta vê a mulher. Lá de cima o profeta vê a mulher e manda Geazi, o servo do profeta. E a Bíblia diz assim, no versículo 26: agora pois corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque sua alma nela está triste de amargura. Chega no primeiro momento Geazi. Eu não vou me dirigir a alguém, eu vou me dirigir ao homem de Deus. Irmãos, quantas vezes vem pessoas que não são aquela que nós devemos dirigir? Quantas pessoas hoje, irmãos, eles se prostram diante de uma imagem de escultura? As pessoas muitas vezes, elas estão ali pelo engano, não é porque elas são mal, mas foi ensinado para elas. E muitas vezes elas estão diante de uma imagem de escultura, pedindo para aquela imagem fazer alguma coisa por ela, pedindo, faça tal coisa. Elas não entenderam ainda que só Jesus pode fazer o milagre, que só Jesus cura, que só Jesus restaura, que só Jesus dá vida para os mortos. Só Jesus. Jesus dá vista aos cegos. Só Jesus dá vista aos cegos. Ninguém viu um cego ter vista, a não ser aqueles que Jesus deu a visão. Então, não adianta a gente ir até Geazi, nós temos que ir até Deus. E o profeta representava aqui a presença de Deus. Então eu tenho que ir até o Senhor Jesus, eu tenho que ir nele. Quando chega diante dele, a Bíblia diz que ela, chegando pois ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse porém o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor o encobriu e não o manifestou. E disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganaste. Irmãos, a única pessoa que eu posso me dirigir e falar o que eu quero na minha intimidade é com o Senhor Jesus. O Senhor, Ele não se agrada da murmuração. O murmurador reclama de tudo, reclama. Muitas vezes a gente fica nessa condição, a gente nem percebe, começa a reclamar, reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando.
isso entristece o coração de Deus. A Bíblia diz que muitos dos israelitas que saíram do Egito, eles não puderam entrar na terra prometida, sabe por quê? Por causa da murmuração. Por causa da murmuração, eles não entraram na terra prometida. Mas diante do Senhor eu posso. Senhor, está doendo, Senhor. Senhor, eu não estou suportando. Para Ele você pode falar. Você pode entrar nessa comunhão plena com Ele. E como o Senhor não tinha mostrado para o profeta o que estava acontecendo, o Senhor, a Bíblia diz que o profeta, ele dá o bordão, o cajado dele para Geazi e manda ele ir até a casa da mulher. Aí aqui nesse momento o profeta já tem a revelação de Deus, porque o profeta diz: olha, Geazi, pega meu bordão, corra até a casa e coloque o bordão sobre o menino. Aqui já tem a revelação, já foi dada. Quando a mulher chegou ao profeta, ele não sabia o que tinha acontecido, mas quando essa mulher chega ali, o Senhor fala, mostra para ele. Mas essa mulher, ela não está satisfeita que alguém vá na casa dela. Ela quer que o profeta vá na casa dela. Ela quer que o homem de Deus vá na casa dela. É como nós. Eu não quero simplesmente algo na minha casa. Eu quero Jesus na minha casa. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus guiando meus filhos, guiando a minha casa. Eu quero o Senhor Jesus guiando a igreja. Eu lembro ao Senhor Jesus, irmãos. Eu faço questão de lembrar ao Senhor Jesus que o pastor dessa igreja é Ele. Jesus, Ele é o bom pastor. E eu falo: Senhor, guarda a tua igreja. Senhor, conduz a tua igreja, Pai. Não deixa, Senhor, que eu venha conduzir a igreja, mas que o Senhor conduza a tua igreja, porque essa igreja é tua e o Senhor é o bom pastor. Então, irmão, nós dependemos de Jesus. A mulher fala: olha, eu não vou sair daqui se você não for comigo. Vai comigo. E aí o profeta vai. Geazi chega, ele coloca o bordão e não acontece nada, irmão. Por que não acontece? Porque o caráter de Geazi não era um caráter bom. Quando a gente olha no capítulo seguinte, quando Naamã, ele oferece para o profeta alguns ouro, prata, uns presentes, Geazi, ele era ganancioso, e isso estava no coração dele, a ganância, e por isso, Deus não opera na vida quando há engano, quando há mentira, não há verdade. Mas aí o profeta vai. E quando o profeta vai, e aí eu vou citar algo interessante para os irmãos. Vamos ler a partir do versículo 30 novamente. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e pôs a sua boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Irmãos, eu preguei há 2 semanas atrás sobre a viúva de Naim, que o Senhor Jesus, ele deu vida àquele menino que estava morto. E eu falei a respeito do que aconteceu, porque eu vou dizer uma coisa para a igreja novamente: os únicos que deram vida a um morto, irmão, além do Senhor Jesus, os únicos foram Elias, Eliseu, Pedro e Paulo. Eu acho, não estou esquecendo ninguém não. Os únicos. Esses Deus deu autoridade a eles. Porque eu disse aqui na igreja, eu falando para os irmãos, que não é simplesmente você dar vida ao morto. Porque quando Eliseu, ele deita sobre esse corpo, a Bíblia diz que
a carne do menino se aqueceu. Ou seja, o menino estava morto, houve um processo de regeneração. O sangue estava coagulado, o sangue voltou ao normal, porque para o corpo aquecer, o sangue tem que voltar ao normal. As pupilas estavam dilatadas, elas voltaram ao normal. O organismo começou a ter um processo inverso ao que tinha acontecido. É quando Lázaro estava 4 dias morto, com o corpo pudrificado já, e o Senhor Jesus diz: Lázaro, venha para fora. Irmão, aquele chamado de Jesus passa a ter um efeito sobrenatural. Por quê? Porque o corpo estava podre, mas agora as células começam a reviver, começa a haver uma transformação que provém de Deus, que provém do Senhor. Somente Jesus tem esse poder. E esses 4 irmãos, ele deitou sobre o corpo e o corpo se aqueceu. Mas agora falta o mais importante. Por quê? Por isso que eu digo que não é qualquer um que tem o poder de dar vida ao morto. Não é qualquer um. E não é qualquer morto. Se alguém morreu e está no inferno, jamais ele vai voltar, irmão. Ele jamais vai voltar. Todos aqueles que ressuscitaram, todos aqueles que reviveram, eles estavam no paraíso. Eles estavam no paraíso. Jamais alguém que estava no inferno, o Senhor iria trazer a vida. O filho da viúva de Naim, eu posso afirmar, ele estava no paraíso. Lázaro, eu posso afirmar, ele estava no paraíso. O filho da mulher sunamita, eu posso afirmar, ele estava no paraíso. Porque se reviveu, se o Senhor trouxe a vida, é porque eles estavam no paraíso. Se estivesse no inferno, jamais voltaria, porque o Senhor não iria trazer alguém que estava no inferno, irmão. E a Bíblia diz que aqueles que estão no inferno, eles não voltam jamais. E aqueles que estão no paraíso, eles não voltam a não ser quando o Senhor Jesus chama. E com exceção desses irmãos, que o Senhor deu autoridade a eles. E a Bíblia diz aqui, que após o corpo se aquecer, o corpo se aqueceu, mas faltava alguma coisa, que é o Espírito. O corpo sem o Espírito não é nada. E a Bíblia diz assim: depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e formou e tornou a subir, e estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Agora, irmãos, poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus. Eu falo assim: olha, Jesus é grande. Irmãos, essas pessoas que rejeitam o Senhor, irmão, essas pessoas que rejeitam a Deus, irmão, essas pessoas vão ser queimadas eternamente no inferno, irmão. Essas pessoas que rejeitam a Jesus, você tem noção do que é Jesus, irmão? Você tem noção do que esse Deus poderoso fez? Esse Deus nos tirou das trevas, homens como eu, como você, pecador, indigno. Jesus foi lá e nos tirou das garras do diabo. Satanás dominava a minha vida. Satanás dominava a minha vida. Jesus falou: ele é meu, você não tem domínio sobre ele. E assim fomos com cada um de nós. Mas muitas vezes nós temos rejeitado a esse Deus, o Deus da vida, o Deus que opera maravilhas. Irmão, quando Eliseu, nessa oração, quando ele fez essa oração, o Senhor Deus falou para o filho da viúva, da sunamita: fulano, vai lá. E aquele espírito que estava no paraíso, ele vem e ele entra no corpo do menino, e o menino revive. Poder sobrenatural. Somente Jesus, com exceção desses 4 irmãos, Elias, Eliseu, Pedro e Paulo, que também ressuscitou um menino, e somente o Senhor Jesus. Ninguém mais, irmãos, ninguém mais. Não se surpreenda se muitas vezes alguém fala: olha, fulano de tal orou e um indivíduo morto ressuscitou. Irmão, não existe isso. Ninguém tem essa autoridade a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele tem essa autoridade, irmão. Somente Jesus tem essa autoridade.
e é Ele que está operando nas nossas vidas, é Ele que nos deu vida. Nós éramos mortos, nós somos um milagre, irmão, nós somos um milagre de Deus. Estavam mortos, estavam perdidos, Jesus Ele foi, Ele entrou na minha vida, e hoje nós temos vida, nós temos esperança. Nós olhamos, quando eu falava para o irmão Edson, se ele, vamos nos ver aqui no mês de março, mas quando ele for definitivamente, talvez a gente não se encontre mais nessa terra, mas um dia nós vamos encontrar na glória, na presença do Senhor Jesus. Nessa viagem que nós fomos em Guiratinga, tinha irmãos que eu não via há 40 anos, irmãos, e eu sabia que talvez essa ida lá foi a última vez com muitos irmãos, talvez até eu não sei, eu estou falando aqui, eu não sei o dia de amanhã, mas eu sei que muitos nós não vamos nos ver. Mas você sabe uma coisa que alegra muito o meu coração? É que esses irmãos estão na presença do Senhor Jesus, eles estão servindo a Jesus, irmão, e eu glorifico a Deus. O apóstolo Paulo, ele estava em Mileto, e ele vinha da terceira viagem missionária, ele sabia que ele ia ser preso, e ele manda chamar os anciões da igreja de Éfeso. E quando os anciões chegam lá, ele vai fazer um discurso, e no final do discurso ele fala assim: esta é a última vez que vocês verão o meu rosto. Irmão, eu leio esse texto, as lágrimas descem, porque eu consigo vivenciar aquele momento. E a Bíblia diz que aqueles anciões que tiveram uma vida com Paulo, servindo a Deus juntamente com Paulo, aqueles irmãos vão lá e abraçam ele em lágrimas, chorando. E foi a última vez. Mas aqueles irmãos, muitos estão lá no paraíso, e um dia nós vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar na presença do Senhor Jesus para adorar eternamente Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus porque nós somos salvos. Glória a Deus porque nós somos libertos. Glória a Deus porque nós somos eleitos, escolhidos por Deus, escolhidos por Jesus, irmão. E isso não tem preço, isso não tem dinheiro que compre, não tem riqueza que compre o que Deus tem preparado para nós. Irmão, a Bíblia diz assim: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Irmão, não olha para a circunstância, não olha para a adversidade, olha para Jesus, que é o autor e consumador de todas as coisas. Olha para Jesus, que é o autor e consumador de todas as coisas. Não deixe, irmão, que ninguém venha roubar o que Deus tem preparado para ti. Não deixe ninguém roubar aquilo que Deus tem para ti, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento. Eu agradeço pela tua palavra, Pai. Agradeço a ti, Senhor, pela tua bondade, ó Deus de glórias. Senhor Jesus, toca em cada coração, que essa palavra, Pai, tenha entrado, tenha sido enxertada, Pai, em cada coração, ó Deus amado. Senhor Jesus, que nós venhamos viver em novidade de dia, Pai, que nós venhamos contemplar a tua face, no nome de Jesus. Amém, Senhor. O irmão Giovanni vai falar sobre dízimos e oferta. Só um momentinho, irmãos, para a gente encerrar. Depois eu quero tirar uma foto com o irmão Edson, com os irmãos. Amém? Na paz do Senhor Jesus, amada igreja. Em primeiro lugar, eu quero falar para o irmão Edson que essa semana nós estivemos orando por ele às 5 da manhã, né, pastor? Essa semana toda, o irmão Actalino, a irmã Vilma e a irmã Margarete, foi de muita oração e Deus vai abençoá-los. Eu quero dizer para os irmãos que seja fiel no dízimo, que Deus vai honrá-lo, porque Deus é um ser maravilhoso nesta terra. Eu sem Deus, Deus me deu uma segunda oportunidade de vida e agradeço a Deus todos os dias, porque Ele é maravilhoso, é todo poderoso, é o nosso Criador.
Eu vou falar uma parábola aqui que já todo mundo conhece, mas é importante recapitular. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Marcos 12. Marcos 12, capítulo 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, e depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamado seus discípulos, e disse-lhe: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram o que lhes sobrejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha do seu sustento. Amém. Quero dizer aos irmãos que não é o valor. A igreja não precisa. A igreja quer a contribuição dos irmãos que acreditam em Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele jamais vai deixar de te honrar a sua palavra, que Deus é fiel, e vocês têm que ser fiel com Ele. Com certeza, orando, você vai ser abençoado grandemente. O dízimo tem que ser uma oferta de coração, não por obrigação. Tá aí o gasofilaço, quem preferir o Pix, tá? Que Deus abençoe a todos os irmãos. E vamos orar pela igreja. E vamos orar pelos irmãos. Porque neste mundo atribulado, todos nós precisamos de ter força e Deus na nossa vida. Amém, irmão? Obrigado pela oportunidade. Amém, irmão. Convido a igreja a ficar em pé. Irmão, eu coloquei já no grupo os irmãos que nós vamos estar orando essa semana. O irmão Nelson, a irmã Karina, a irmã Ágata, levanta a mão, Ágata, e o irmão Davi. Então essa semana nós vamos estar orando por esses irmãos aqui. Então eu estou com a relação de todo mundo, vou deixar ninguém de fora, né, irmão Juramir? Amém? A família inteira aí, amém? Então vamos orar, feche teus olhos, fale com o Senhor. Senhor Jesus, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por ter a Ti, Pai, como nosso Deus. Essa é a maior riqueza que nós temos a Ti, Pai amado. Senhor, nos purifica, Pai. Senhor Jesus, que verdadeiramente nós venhamos andar, Pai, em santidade, em retidão. Meu Deus, nossas vidas pertencem a Ti. Senhor Jesus, que o Senhor possa ver em nós, ó Pai, aquilo que o Senhor viu em Jó: sinceridade, retidão, temor a Ti, Pai amado. Meu Deus, que o Senhor possa encontrar em nós cada uma dessas virtudes que havia em Jó, Pai amado. Senhor Jesus, que nós venhamos, ó Pai, Te conhecer não apenas de ouvir falar, que nós venhamos estar no centro da Tua vontade, Pai. Senhor, tira do nosso caminho tudo aquilo que não provém de Ti. Abençoa, Pai amado, esta semana, ó Deus amado, que se inicia. Meu Deus, abençoa da maneira sobrenatural, ó Deus de glórias. Derrama da Tua presença, derrama do Teu Espírito Santo, ó Deus amado. Senhor, nos purifica, tira, Senhor,
tudo aquilo que não provém de Ti, Deus amado, em o nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu repreendo toda a enfermidade da igreja, eu repreendo o espírito de enfermidade, eu repreendo o espírito de morte, que todo levante maligno, que todas as astutas ciladas do diabo contra nossas vidas, Senhor, em o nome de Jesus eu repreendo, ó Deus de glórias. Senhor, guarda, Pai, cada família aqui representada. Senhor, guarda nossos filhos, ó Deus amado, nossos cônjuges, meu Deus, que nenhum, Pai, venha se perder, que o Senhor venha operar com poder e glória, Pai amado. Senhor, alcança, Pai amado, alcança aqueles, ó Deus amado, que estão longe de Ti. Meu Deus, eu clamo a Ti, Pai amado. Senhor Jesus, tenha liberdade, Senhor. Senhor Jesus, eu te peço que nós venhamos Te conhecer mais e mais, Senhor. Que nós venhamos Te conhecer mais e mais. Que nós venhamos andar na Tua presença, meu Deus. Encha-nos do Teu Espírito Santo. Encha-nos da Tua presença, Pai amado. Em o nome de Jesus, Pai. No nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão incomparável do Espírito Santo seja sobre cada família aqui representada, e todos digam amém, amém, amém. A paz do Senhor. Irmãos, só dando um recado, nós compramos o bebedouro, tá? Foi 2.700, bebedouro bom para a igreja.